para a prevenção. Tava sentindo. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, meus queridos e maravilhosos alunos. Professor João na área para mais uma aula aqui com vocês, meus queridos. Aula mara com vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos ver rotinas organizacionais, meus amados alunos. Vamos focar, que ontem foi feriado e hoje é dia de aprender. Boa tarde aí, o meu grande abraço aí para São José do Piauí, cidade maravilhosa. Vamos lá, meu querido diretor, vamos focar. Vamos aprender o que nós vamos aprender hoje, meu amado aluno, minha querida e meus queridos. Vamos. Conhecimento, objeto de conhecimento, estrutura organizacional, definir e compreender a estrutura organizacional, apresentar as variáveis organizacionais e como elas determinam a estrutura organizacional, teorias e aplicações, questões, meus queridos. Vamos. A gente vai definir o que é uma estrutura organizacional hoje, a gente vai trabalhar tudo direitinho. Tá, meus queridos, neste assunto de hoje, espero que vocês compreendam e entendam a importância deste conteúdo. O que é uma estrutura organizacional? Toda empresa, gente, toda empresa, professora Lidiane, precisa ter uma estrutura. Só que a maioria das empresas, certo? Quando vão construir, desenhar suas estruturas, elas fazem através de um organograma. O organograma que eu falei para vocês na aula anterior, que o organograma, ele é diferente do fluxograma, certo? Ele é diferente do fluxograma, ok? Fluxograma, ele é diferente. Por quê? Porque o organograma ele mostra a departamentalização, a hierarquia. Já o fluxograma ele mostra os processos, as atividades do dia a dia, cada etapa desses processos, o caminho. Pessoal de Lagoa do Sítio, meu grande abraço aí pro pessoal de Alto Longá, Batalha, Beneditino, Jatobá, Novo Santo Antônio, Paz Landim, São Julião, Sigefredo Pacheco, todos vocês, meu grande abraço. Nós estamos vendo aqui rotinas organizacionais para que a gente possa entender o que é um organograma e a diferença do organograma para o fluxograma, certo, gente? Então nós temos que entender este assunto. Então, dentro da estrutura organizacional, nós temos que designar as relações formais de subordinação, incluindo o número de níveis na hierarquia e a amplitude de controle de gerentes e supervisores, identificar o agrupamento de indivíduos em departamentos e departamentos na organização. Então, observem o seguinte, gente. Essa estrutura organizacional é só para mostrar o nível de hierarquia e a amplitude de controle, certo? Entre gerentes e supervisores. Lembre-se, eu quero que vocês peguem uma canetinha e um papel, entenda o que é essa amplitude de controle. Mas eu grifei aí para vocês o que é essa amplitude de controle, ou também como amplitude administrativa. Ela pode ser também
essa amplitude, grifar aqui de novo, sublinhar, ela pode ser conhecida como amplitude administrativa, ó. Porque alguns livros, eles vêm com este nome, administrativa. Amplitude administrativa. Professor, o que é amplitude de controle? Corresponde ao número de subordinados por chefe. Número de subordinado por chefe. Subordinado por chefe. Ó, isso é uma amplitude de controle. Esse gerente é responsável por três operadores. Ou 3 setores. Ou seja, o que é amplitude de controle e amplitude administrativa? Anote aí. Corresponde ao número de subordinado por chefe. Corresponde ao número de funcionários que um administrador, um gerente, ele tem que coordenar. Amplitude de controle, ou também conhecido como amplitude administrativa, refere-se ao número de funcionários ou número de subordinados que um chefe pode ou um líder pode coordenar. Escrever aí, número de subordinados por cada chefe. Número de subordinados por cada chefe. Então eu tenho aqui, ó, o diretor, ele tem 2 subordinados. Isso é uma amplitude de controle. Ou amplitude administrativa. Decore isso. Porque quando vocês forem fazer o recrutamento e a seleção, vocês precisam saber quem é o setor responsável. Ó, presta atenção. Na prática, como é que vocês vão fazer na área de gestão de recursos humanos? Presta atenção, professores e alunos. Presta atenção. Como é que seria na prática? Quando vocês forem fazer um processo seletivo, vocês fazem testes. Teste, prova de português, pode ser uma provinha de qualidade de atendimento ao cliente, sobre o histórico da empresa, alguma coisa, aí vocês vão para a entrevista. Então, a entrevista primeiro vai ser com a gestora de RH junto com vocês. A segunda entrevista, o correto é vocês junto com o cara do setor. Como assim, professor? A pessoa que o setor, o chefe responsável, o líder, o gerente responsável por aquele setor, ele precisa conhecer o futuro candidato, o futuro funcionário que vai trabalhar com ele. Ele precisa ver o perfil. Então, esse papel mais correto, quando se faz um processo de seleção, é você chamar o responsável do setor. Isso é amplitude de controle do gerente supervisor, para mim saber se eu estou fazendo realmente, olha, e aí? Professora Lidiane Lima é gestora de RH e eu sou o supervisor da área de logística. Nós estamos precisando de um auxiliar de logística. Então, a professora Lidiane vai me apresentar, olha, esse aqui é o candidato Isnbar de Souza Carvalho, ele quer ser o operador de máquinas aqui da empresa, ou operador de logística. Então, eu vou avaliar ele. Ah, beleza. E aí, o que você acha, professora Lidiane? Paz, João, eu acredito que ele tem um soft skills, ou seja, competências para tal cargo. Converse com ele, eu converso. Isso é interessante dentro da estrutura organizacional. Ok, meus queridos? Então, o que é uma estrutura organizacional? É algo abstrato, que não é palpável, não é um objeto visível. O que se vê são evidências da estrutura. Como assim, professor? Evidências da estrutura. Então, vamos supor, meus amados alunos, essas evidências de estruturas significa o quê? Quando você olha para o professor Gilvan ele tem um coordenador. E o coordenador tem um supervisor, o supervisor tem um diretor. Então, a gente acaba enxergando as evidências. Por exemplo, na escola tem um professor, tem um diretor, tem um coordenador, tem a secretária, tem o recepcionista. Então, a gente consegue ver as evidências, entendeu? Não é algo que a gente consegue pegar, não é um objeto visível, mas a gente consegue ver as evidências. Então, em uma estrutura organizacional, ela é bem simples de conseguir. Então, uma estrutura organizacional, ele designa relações formais. Subordinação, incluindo o número de nível de hierarquia, amplitude de controle, como já falei para vocês o que é. Ele consegue mostrar os níveis de hierarquia.
certo? Então, uma estrutura organizacional ele consegue identificar o agrupamento de indivíduos em departamentos e de departamentos da organização. Inclui um projeto de sistema que vai assegurar principalmente uma comunicação mais assertiva, uma coordenação, uma integração de esforços entre esses departamentos. Lembrando, meus queridos, que um departamento, eles são presta atenção, eles são interdependentes. O que significa isso, João Paulo, grande professor? Saudade de você, meu querido. Saudade, meu querido e maravilhoso professor João Paulo França. Que ele levou para você, meu querido. Então, o que significa essa integração de esforço em departamento? É a interdependência. Um depende do outro, meu amado aluno. Um depende do outro. Ah, beleza, professor. Agora que eu vim entender essa dependência, professor. Ou seja, como a nossa querida professora e maravilhosa professora Lidiane Lima, na nossa cidade de São José do Piauí, com aquela turma maravilhosa. Exatamente, minha querida professora, que não são setores isolados, entendeu? A gente tem que entender isso, que o meu trabalho depende do trabalho da professora Lidiane, e da professora Lidiane depende do meu e vice-versa, e nós trabalhamos em conjunto. Isso é uma estrutura organizacional sólida, de uma maneira bem simplória, de uma maneira sólida. Mas, professor Gilvan, existem quantos tipos de estruturas organizacionais? Como nós podemos, professor João Paulo, enxergar essas estruturas organizacionais? As estruturas ela têm seus aspectos, meu grande e querido professor João Paulo França. Ela pode ser vista como vertical ou horizontalizada. Aí o que os livros, o que a ciência, o que os especialistas não querem nos mostrar? Existe uma estrutura e seus aspectos de maneira vertical e horizontal. Vertical, gente, é a hierarquia e o agrupamento de departamentos. Nós temos maneira verticalizada a hierarquia e o agrupamento de departamentos. Horizontal, interação entre os funcionários da organização. Certo? Então, a verticalizada, eu só vejo os departamentos. Departamento financeiro, departamento de produção, departamento de vendas. Isso aí é um agrupamento de departamentos. Isso aí de maneira, a gente vai enxergar a hierarquia. Já a horizontalizada não, eu quero a interação de todos, como a professora colocou neste momento, professora Lidiane, que não são setores isolados. Então, horizontalizada significa essa interação entre todos. Ou seja, essa tensão inerente entre os dois aspectos, controle e coordenação e colaboração, elas precisam acontecer de maneira sinérgica. Ela precisa acontecer de maneira que os setores contribuam um com o outro, certo? É que nem aquela historinha, professora Lidiane, que eu já contei aqui para vocês, do ratinho na fazenda. Do ratinho na fazenda, quando o ratinho pediu ajuda à vaca, quando o ratinho pediu ajuda ao porco, quando o ratinho pediu ajuda às galinhas, que tinha uma ratoeira para pegá-lo na fazenda, ele pediu uma ajuda a todos da fazenda, mas ninguém estava disposto a ajudar porque eles disseram que o problema não é meu, o problema é seu, se virem. Aí de repente, a ratoeira pegou uma cobra venenosa e a dona da casa pensou que era o ratinho, foi lá no meio da noite, acabou sendo picado pela cobra. Quando ela foi picada pela cobra, ela adoeceu. Precisou de quê? Fazer uma canja de galinha, meus queridos, porque ela estava dando uma febre de 40 graus. Entendeu? E ela continuou doente, precisou, certo, receber visitas. Muita gente vieram visitar. Então precisaram matar o porco para receber todas essas pessoas na casa dela, porque ela era uma mulher muito querida. Mas infelizmente ela acabou falecendo. Então muita gente veio de todas as regiões nessa fazenda. Então teve que matar a vaca, teve que matar o boi para fazer aquele banquete para poder receber todas essas pessoas no dia do seu falecimento, velório. Então preste atenção,
Ou seja, foi uma cadeia de coisas. Então, essas interações entre funcionários e em tudo, gente, é interessante demais. Então, nós temos que pensar, nós temos que pensar que o problema não é só meu, é de todos. Então, essa estrutura e seus aspectos dentro da estrutura organizacional é de todos, meus queridos alunos. Por isso que eu digo e repito, mesmo que tenha essa hierarquia ou essa cadeia de comando, normas, sistemas verticais de informação, nós temos que colocar uma coisa na cabeça. A coordenação e a colaboração dentro desta cadeia de comando tem que existir. Principalmente a questão da comunicação, professor Gilvan. Então o aspecto vertical é assim, ó. Só mostra a hierarquia, os conectores, nada mais. Nada mais, só mostra os conectores. Somente, meus amados alunos, somente isso. Professor, já a estrutura, o aspecto horizontal e os seus conectores, ele vai mostrar o contato, força-tarefa, a integração, as equipes. Então, estou mostrando aí para vocês de uma maneira mais verticalizada. O sistema de informação são cruzados entre as funções. Um vai ajudando o outro. Um setor não trabalha isolado do outro, meu amado aluno. Ele tem que ser interagido. Por exemplo, eu quero produzir 560 produtos. Eu preciso ver como é que está a gestão financeira da empresa. Aí eu preciso ver como é que está a gestão de materiais da empresa. Se tem recursos humanos, materiais, se tem recursos financeiros suficientes para que eu possa produzir uma determinada quantidade de bens. Eu preciso saber se eu tenho equipe para poder vender, fazer o escoamento deste produto XYZ que eu estou citando aqui para vocês, meus amados. Estão conseguindo entender? Então, gente, presta atenção. Quando se for fazer um recrutamento e seleção, analise o aspecto horizontal e vertical. Veja a real necessidade do capital humano, intelectual dentro da empresa. Será que deve existir aquela função? Será que aquela função ela vai integrar os outros setores ou não? De que maneira ela vai integrar? Ela vai integrar de maneira positiva, negativa? Então nós temos que enxergar estes pontos que estou trazendo aqui para vocês. De uma maneira bem simplória. De uma maneira bem tranquila aqui para vocês. Tá? Então vamos lá. Professor Gilvan, depois que nós vimos esses dois aspectos, certo? A hierarquia, cadeia de comando, depois que nós conseguimos enxergar esses pontos que o senhor trouxe aqui para nós, esses pontos, nós vamos falar de estrutura e seu desempenho. O desempenho, ele só ocorre, meus amados, ele é influenciado se vocês conseguirem integrar todas as atividades, conseguir todo mundo fazer, trabalhar, desempenhar o seu papel dentro da organização, dentro dessa estrutura, certo? Então, a forma como a organização se estrutura, as suas atividades, ela é influenciada no seu desempenho. Principalmente quando você faz, ó, por exemplo, um exemplo, professor João Paulo. Tinha uma empresa aqui, uma distribuidora onde eu trabalhei, meu querido professor João Paulo, que uma das maiores dificuldades que nós tínhamos era conseguir motoristas, caminhoneiros, para fazer entrega. Aqui na região de toda Teresina, da Grande Teresina, a gente fazia de 160 a 180 entregas dias. Nossa, professor, isso tudo de cerveja, professor João Paulo. Só tira aí o tanto de cerveja que a gente vendia por dia. De segunda a sábado, professor João Paulo, era muita entrega, cara. Muita entrega, principalmente em época de jogos. Toda quarta-feira tem jogo, né? Isso. Toda quarta-feira tem jogo. E movimenta muito bares aqui na cidade. Bares e restaurantes. E quando tem esses jogos, isso movimenta muito a economia. Principalmente da área da cerveja.
E uma das maiores dificuldades que nós tínhamos era motoristas realmente empenhados na hora de vestir a camisa da empresa. Eles não vestiam a camisa da empresa. Eles trabalhavam, enganavam a gente, diziam que tinha entregue um produto. Ele dizia, sabe o que pra gente, professor João Paulo? Dizendo que passou na casa do cliente e que estava fechado. Porque eles não têm horário, assim, de 8 horas por dia, João Paulo. É assim. Eles têm a entrega. Terminou a entrega, eles podem vir, voltar para a empresa e ir embora. E tinha motorista que queria fazer logo vir logo embora. Não queria trabalhar suas 8 horas, suas 6 horas, suas 7 horas por dia. Ele queria fazer as entregas. Então eles colocavam lá no sistema, que a gente monitorava, e dizia assim, cliente não encontrado. Aparecia lá no sistema pra gente. Porque a gente trabalhava com um sistema de roteirização. O que acontecia, meus caros? Eu ligava pro cliente. Senhor Isnaba, opa, rapaz, o caminhoneiro passou aí para entregar a sua bebida. Rapaz, ele não passou nunca, até hoje nunca passou. Gente, ele acabou de dizer que passou aí que estava fechado. Não, aqui passou o dia todo aberto. Tem nada de fechado aqui não. Apareceu nenhum motorista aqui não. Aí eu ligava pro motorista, vem cá. Tu disse que passou na casa de fulano. Ah, eu confundi o nome aqui. Eu confundi. Ah, meu amigo, eu ficava invocado. Porque a gente ia ter uma perca, meu querido diretor, de R$ 1.500. Foi a falta daquela entrega. E eu ficava, gente, porque tinha motorista que não me dava trabalho. Mas a maioria, se eu tinha 50 motoristas, 50, 30 me davam trabalho. E 20 não. Aí eu ficava, meu Deus, será que o processo de recrutamento está errando? Não é possível. Será que o processo de recrutamento está errando porque não estão recrutando motoristas que, desculpa a expressão da palavra que eu vou usar, empenhados ou que preste? Porque não pode. Aí o pior que a gente fez, eu falei com o RH disse assim, não, a gente vai fazer uma campanha para eles trabalharem melhor. Aí eu disse, por que você não coloca incentivo? Junto com outro cara lá. Ele disse que pronto, vamos colocar. Eles vão ganhar aí um incentivo, R$ 100. Vão ganhar R$ 100 a mais de salário. R$ 50, aí beleza. Incentivou, boa parte, mas continua o mesmo problema. Aí a gente teve que procurar um problema, achar o X do problema. Por quê? Que lá no processo de seleção, nós estávamos selecionando pessoas péssimos motoristas, mentirosos, irresponsáveis, birrentos, ignorantes. Cara, à medida que eu dizia, olha, professor João Paulo, eu dizia para eles, cara, gente, nossos clientes é o que faz pagar o nosso salário. Pelo amor de Deus, gente. Nossos clientes é os que pagam o nosso salário. Vamos valorizá-los. Vocês estão fazendo de gato e sapato dos nossos clientes. Eles não podem esperar se tem jogo na quarta, se eles querem que possamos entregar na terça seus produtos, a gente vai ter que entregar na terça. De qualquer jeito, procure fazer isso. Prejuízo é grande. Prejuízo é grande, meus amados. A gente tem que compreender isso. Prejuízo é grande e a gente tem que compreender isso. Que a gente não pode. Jamais. A gente não pode. Entendeu? Então, isso que nós temos que fazer. Deu para entender? Deu para entender, pessoal? Então nós temos que tomar cuidado. Vocês estão vendo que a importância de fazer uma boa seleção, uma boa análise de currículo na hora da... Aí a parte do recrutar, né, meu amado professor João Paulo? Essa parte aí é do recrutar. O que nós estávamos pecando, eu saí dessa empresa, eu não sei. Parece que existe até hoje o mesmo problema. Eu não sei se é no mercado de motoristas que não fazem, esses motoristas, desculpa aí a classe, eu não sei se estão fazendo como antigamente. Posso estar errado nessa minha visão, me corrijam se estiver errado.
Ou a questão da análise realmente do recursos humanos, a gestão de recursos humanos não está acertando. Deu para entender? Deu para entender? Tranquilo, meus queridos? Então, é isso mesmo, professor João Paulo. Essa questão de procurar ver recomendações, essa questão do QI, que indica, é importante. Né? Eu penso assim. Funções e estruturas, professor. Tá, tu vê como afeta o desempenho, vai afetar as estruturas, a seleção vai afetar essa estrutura e desempenho. Então, eu preciso fortalecer a estrutura. Eu preciso minimizar a influência das avaliações individuais da organização. Eu preciso produzir resultados organizacionais e atingir metas organizacionais eficazes. A principal função nossa como gestor de recursos humanos é produzir resultados organizacionais e atingir metas eficazes, meu amado aluno. Isso que nós temos que fazer. Eu preciso minimizar as variações individuais, porque eu tenho que buscar todo mundo trabalhar de maneira coletiva e em equipe. Trabalhar em equipe. Coletivo e trabalhar em equipe. Cenários nos quais o poder é exercido, as decisões são tomadas, as atividades são realizadas, segundo Hall 2004. Então, gente, o que pode ser determinante dentro de uma estrutura? O aspecto social, econômico, tecnológico. Análise pestal. Análise pestal. Pestal. O que quer dizer, professor? Essa análise pestal. Análise política, econômica, social, tecnológica, ambiental, legal, nacional e internacional. Tamanho da empresa, grau de diferenciação. Quanto maior a empresa for, professora Lidiane, pessoal de Nova Santo Antônio, Beneditinos, quanto maior a empresa for, mais difícil administrar. Porque quanto maior o número de pessoas dentro dessa organização, maior cultura, a mistura de cultura, personalidade. Mais difícil lidar com pessoas. Lidar com pessoas, professor João Paulo, eu tenho certeza que você está compreendendo o que eu estou dizendo, qualquer um de vocês, lidar com pessoas é difícil. Não é fácil. Lidar com pessoas requer jogo de cintura, análise, todos esses fatores. É difícil. É difícil. Tranquilo? Estão conseguindo compreender? Tranquilo, meus queridos? Então, nós temos que compreender. Então, tecnologia utilizada, as operações. Olha, professor, quer dizer que nós temos também que influenciar a tecnologia utilizada para que eu possa atingir esses resultados e desempenhos. As entradas, inputs e as saídas. A estratégia da organização, metas, objetivos. Alinhar as metas e objetivos. Ver os recursos humanos necessários para o atingimento dessas metas. O agrupamento de acordo com um critério específico de homogeneidade das atividades. De recursos e pessoas em unidades organizacionais. Eu tenho que ver os critérios que estão sendo utilizados. Então, gente, a estrutura organizacional compete às pessoas e recursos, como eles serão geridos. Enquanto isso, as departamentalizações mostram como os departamentos ou setores serão divididos. Isso porque varia de acordo com o foco e a perspectiva de clientes. Então, gente, a estrutura organizacional cria estruturas organizacionais adequadas. São características do ambiente em que a organização está inserida, tanto interna quanto externamente. Então, a estrutura organizacional ela precisa ser bem estruturada. Ela precisa ser bem estruturada.
Professora Lidiane escreve e contribui aqui conosco. Com toda certeza, professor, quanto maior a demanda de setores e pessoal, maior a complexidade de administrar. Perfeito. Bem colocado. Mais complexo. Gente, não é fácil. Então, uma estrutura organizacional ela precisa ser bem organizada, bem gerenciada. A gente precisa dar uma olhada nos dois sentidos, tanto interno como externo. Então, de acordo com Tal Person, um dos autores que contribuíram para o aprofundamento dos estudos organizacionais, considera as organizações formais, presta atenção, considera as organizações formais como um importante mecanismo da sociedade moderna para a mobilização do poder, para se chegar aos objetivos coletivos. Então, gente, o que nós temos que colocar? Então, temos que trabalhar com a mobilização. Uma grande mobilização. As organizações hoje contemporânea, elas buscam de maneira constante mecanismos para que todos os colaboradores consigam trabalhar com objetivo coletivo e não individual. Não ser individualista. Por exemplo, eu trabalho junto com a professora Lidiane Lima e vamos competir entre eu e ela, sendo que nós vestimos a mesma farda. Como o Leandro Carnal, ele coloca. Como o Leandro Carnal coloca, a gente não pode ser ganancioso. Tem que sermos ambiciosos para crescer dentro da empresa, mas não ganância para tentar destruir o seu colega. A gente tem que buscar sinergia, colaboração, mecanismo para que nós, eu, professora Lidiane, professor João Paulo, todos os professores buscássemos trabalhar de maneira coletiva, pensando no bem comum, no resultado coletivo. Então, a estrutura organizacional, ela bem trabalhada, ela tem que ter essa definição. Ou seja, dentro da teoria geral do sistema social. Quando eu coloco teoria geral do sistema, é igual o corpo humano, gente. É igual o corpo humano. Qualquer órgão desse seu corpito, qualquer órgão, ele parar, ele afeta toda a estrutura do seu corpo, toda. Então, a estrutura organizacional ela é olhada como um sistema. Então, a gente tem que trabalhar. Então, uma estrutura organizacional tem que adaptar as organizações ao ambiente externo. A estrutura organizacional tem que definir os objetivos da organização e os recursos para atingir. Uma estrutura organizacional tem que integrar, coordenar diferentes unidades. Uma estrutura organizacional tem que manter a motivação e o sistema. Isso aqui é mais preocupante. Manter a motivação e o sistema cultural forte. Então, por isso que o processo de recrutamento e seleção é importante para fortalecer a cultura organizacional. Eu preciso fortalecer essa cultura organizacional. Eu preciso fortalecer essa cultura organizacional de uma maneira tranquila. Tranquilo, meus amados alunos? Nós temos que fazer isso. Certo? Nós temos que fazer isso. Deu para entender? Ou não? Ou não? Tranquilo, tranquilo. Muito obrigado aí pelo feedback. Certo? Se eu estiver falando muito rápido, me avisem. Quando o professor está elétrico, tomou um cafezinho ali, o professor fica elétrico. Aprendi aqui com meu amigo Isnabar, o homem de ouro.
Então, as abordagens estruturalistas das organizações. Gente, dentro da organização, existem duas abordagens. Duas abordagens que nós precisamos trabalhar. Duas, que é a formal, a informal e a formal. As organizações elas são formadas, as estruturas, desses dois aspectos. A estrutura, organização formal, é dada por Jones, né? É um sistema formal de tarefas, controla como as pessoas coordenam e usam recursos. Gente, geralmente a formal, a gente segue regras ou normas. A gente segue regras ou normas de maneira formal, através de documento, coordenando recursos de maneira correta, sem desperdício, utilizando a formalidade, certo, meus amados alunos? De uma maneira bem simplória. Já na estrutura informal, meu amores, estrutura informal, certo? Ela é diferente. Mas nós vamos trabalhar só formal. De acordo com Dias, a estrutura formal em uma organização pode ser caracterizada essencialmente em duas dimensões. Estrutura funcional, certo? Por exemplo, a gente pode dizer assim, a estrutura formal ela pode ser classificada ou ela pode ser vista como uma estrutura funcional, que está relacionada com a divisão do trabalho, cada um no seu posto, cada um na sua departamentalização. E uma estrutura hierárquica quer dizer respeito à autoridade. Ou seja, eu tenho um coordenador, eu tenho um supervisor, eu tenho uma hierarquia para ser obedecida dentro da estrutura formal. Como eu estou dizendo, existe essa visão. Quando o meu chefe diz, ó, João, você tem que entrar 8 horas. Isso é uma formalidade dentro de uma estrutura organizacional. E você tem que exercer esse papel de gestor financeiro. Beleza, minha função é exercida. Já hierarquizado, eu tenho uma autoridade, eu tenho uma responsabilidade, certo? Que tem que ser colocada. Então, a organização formal, gente, é aquela que em todos os trabalhos estão sujeitos à regulamentação. Olha o que eu falei para você, ó. Normas, padronização. Ó, você tem 10 minutos de tolerância, isso é uma norma, uma padronização. Ó, você no cafezinho, você tem que descer, tomar um cafezinho e passar 10 minutos. Isso é algo formal. Só que eu chego lá, vejo a professora Lidiane, vou colocar o papozinho em dia. É só 10 minutos o meu intervalo. Aí eu passo 30 minutos. Isso foi uma informalidade. Uma informalidade. Aí alguém chega para mim e diz, professor, eu só passo 40 minutos conversando com a professora Lidiane, sendo que seu intervalo é só 10. Não, mas nós estávamos resolvendo alguns pormenores, algumas situações importantes sobre o educando. Ah, beleza, professor. Então você está resolvendo alguma coisa sobre o trabalho. A flexibilidade existe. Quem não gostava muito dessa flexibilização era o Max Weber. Ele não gostava muito dessa flexibilização. Ele dizia que tinha que ter uma burocracia mesmo, rígida. Já que nós observamos que a burocracia ela é um mal necessário. Mas lembrando que tem que existir uma flexibilização. Então, a estrutura, outra estrutura que nós vamos bater de frente aqui, falar da estrutura informal. É como eu acabei de falar para vocês, o exemplo entre eu e a professora Lidiane. De maneira informal. Então, a estrutura informal, segundo Stone e Freeman, é constituída de relacionamentos não documentados, não existe normas. Não é reconhecido de maneira oficial. A organização informal, gente, tende a ser algo mais dinâmico, algo aleatório, algo não rotineiro. Eu vou desempenhar papel ou permitir uma flexibilização inerente, uma tomada de decisão, algumas coisas do tipo. Desempenho. Então, conseguiram compreender, entender, meus amados alunos? Então, a estrutura informal nas organizações pode ser representado como algo intra-organizacional. Que ela existe. A gente não pode descartar. É algo espontâneo, é algo que faz conexões e é necessário. Ela não deve ser proibida.
Porque se ela for proibida dentro do ambiente de trabalho, alguns artigos científicos, alguma ciência, diz que isso acaba frustrando o próprio trabalhador, deixando o trabalhador, ave Maria, empresa horrível. A gente não pode conversar com os amigos, não pode confraternizar, não pode ter conexões emocionais, fatores racionais e emocionais ao mesmo tempo. Algo espontâneo que às vezes pode acontecer, pode dar resultado. Pode dar resultado. Algumas empresas até utilizam esse processo de estrutura informal para aumentar a produtividade dentro de uma organização. Um exemplo, professor Lidiane, você não tem horário para bater. Ó, eu estou te contratando, professor Lidiane, para você trabalhar aqui nessa empresa. 8 horas por dia. Aí a pessoa pergunta, que hora que eu tenho que entrar? Ah, você decide, quando você acordar. Qual é o melhor horário que você acha que você devia estar aqui, que você acha que vai produzir melhor? Ah, eu gosto de dormir até 8. Às 9 horas da manhã que eu gosto de estar no trabalho. Ah, então beleza, professor Lidiane, você pode vir. Às 9 horas. Aí você sai mais tarde. Aí você se sente bem? Ah, eu me sinto. Ah, beleza. Ah, eu posso levar meu pet? Eu posso levar meu cachorro Isnaba? Pode. Vou levar. Não tem problema não. Você pode levar. Ah, beleza. Isso é flexibilidade, é algo informal. É uma abordagem estruturalista das organizações que têm a estrutura informal. Pode acontecer? Pode. Deve. Deve. E é importante dentro de uma organização. É importante demais. São grupos primários que podem se formar pequenos grupos unitários. É pessoas que estão interligadas, fazendo uma cadeia de relações pessoais que tem que existir. Haja um sistema de apreciação, desgosto, de indiferença. Tudo isso aí, gente. O autor sustenta a identificação e entendimento de pequenos grupos informais. E não a sua eliminação. Não só os fundamentos para adequada gestão. Organizações, pois nelas que os indivíduos moldam atitudes. Opiniões, objetivos, ideias, moldam as atitudes. Então, gente, nós temos que pensar nisso. Tanto a estrutura organizacional formal quanto a estrutura organizacional informal. Então, gente, a estrutura formal é planejada, ela é planejada, tá? Nós temos o planejamento da estrutura, exemplos, certo? De estrutura formal. Nós temos exemplos de estruturas formais que são divididas em territorial, funcional. Que isso, na próxima aula, eu vou trabalhar com vocês, porque passou, meus amados alunos, correndo nossa aula de hoje. Vamos lá, meu querido. Passou correndo, queridos. Tranquilo, meus amores? Tranquilo? Deu para entender a aula de hoje? De rotinas organizacionais? Na próxima aula eu trago mais assunto sobre estrutura organizacional e a gente debate mais. Tá bom, meus amados? Beijo do professor. Até daqui a pouco. Tchau, tchau.